Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que vocês abrissem no livro de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do 46 ao 55. E aí eu vou pedir para que a gente leia junto, tá? Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. Vamos lá, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Podeis sentar. Bom, esse texto que a gente acabou de ler, né, que se encontra em Lucas, eu vou pedir para que vocês deixem o livro de Lucas aberto aí, que nós vamos ler algumas outras passagens, tá bom? E esse texto, ele fala sobre o cântico de Maria, né? Maria, ela vai receber uma boa notícia e ela vai entoar esse cântico ao Senhor, né? E nós vemos aqui, né, que através desse cântico, Maria, ela demonstra, né, alegria, né, em colocar a sua vida sobre a vontade de Deus. E eu gostaria de falar, né, um pouco sobre esses testemunhos que a gente encontra na Bíblia de pessoas que se alegram ao receber o chamado do Senhor. Só que hoje é um culto de mulheres, né? Então, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? E esses exemplos, irmãos, vão ser exemplos de mulheres, né? Mulheres que, através do seu testemunho, da sua fé, da sua ação, elas vão impactar as vidas daquelas pessoas que leem esses relatos nos evangelhos. Amém? Bom, no final de semana passado, nós celebramos a Páscoa, né? Que, além de ser uma data que fala sobre a passagem do povo, a saída do povo de Israel do Egito, fala também sobre a crucificação de Cristo, nosso Redentor, né? E é muito importante que essa data, né, seja celebrada em nosso meio, porque nós temos uma capacidade muito grande de esquecer, né? Nós acabamos, né, com a correria da vida, né, com os desencontros, esquecendo qual é o real sentido da nossa existência. E essas datas, elas servem para nos alinhar novamente para o que nós fomos chamados, para qual é a razão de estarmos aqui, para onde nós devemos depositar a nossa adoração. E aí eu vou continuar envolvido nesse tema, eu vou continuar falando sobre Jesus. E quando a gente fala sobre a vida de Cristo, a gente lê os evangelhos, né? Mateus, o que mais? Marcos, Lucas e João. Lá nós vemos vários relatos sobre pessoas que se encontraram com Cristo e como suas vidas foram transformadas a partir disso. Mas, dentro desses relatos, nós vamos encontrar várias mulheres que foram impactadas pela presença do Senhor, né? Nós vamos encontrar
mulheres pobres, mulheres ricas, mulheres enfermas, mulheres enlutadas, mulheres idosas, mulheres jovens, mulheres judias, mulheres gentias, mulheres pecadoras, viúvas, prostitutas, profetisas. Né? Então, nós vamos ver vários relatos, né, de como que Jesus tratou como cada uma dessas mulheres. E qual é o efeito de Jesus na vida delas? Né? A gente sabe que o Império Romano, ele era conhecido por ser um império muito carrasco. Né? O governador romano Plínio, o jovem, escreveu ao imperador Trajano uma vez, perguntando sobre como que ele poderia lidar com os cristãos. Né? Porque era uma fé nova, ele não estava sabendo como resolver aquele problema. Inclusive, esse governador, ele vai torturar 2 escravas que eram chamadas de diaconisas, porque ele não entendia como 2 escravas poderiam ter um cargo em uma igreja, em um centro religioso. Né? O centro religioso no Império Romano era separado para as pessoas poderosas. Então, como mulheres, escravas ainda por cima, que aí o degrau desce mais, né? Eram consideradas diaconisas dentro da sua fé. Né? Esse governador, ele vai questionar isso, ele vai torturar essas mulheres para poder descobrir, porque na cabeça dele não entrava a opção disso acontecer. Como que isso pode acontecer? Né? Para que vocês entendam quanto que o Império Romano era um império carrasco, era um império problemático, complexo em sua maldade, quando um bebê nascia, por exemplo, eles decidiam se aquele bebê seria considerado membro da família ou não. E aí, se aquele bebê não fosse considerado membro da família, eles tinham uma espécie de janela na casa que eles colocavam aquele bebê e colocavam para o lado de fora, para quem quisesse pegar, para o bebê ficar ali no relento. Ou, pior do que isso, eles levavam essas crianças para lugares afastados, deixavam ali para que feras, animais pudessem devorar e tudo mais. E para que a gente possa surpreender ainda mais, quando o cristianismo estoura em Roma, né, quando a verdade de Cristo chega naquele lugar, começaram a existir pessoas que iam nesses lugares afastados resgatar essas crianças que eram abandonadas. E eram os cristãos. Então, os governadores, eles não conseguiam compreender como que isso podia acontecer. Né? Uma vez que a verdade, a ética romana, era baseada no domínio, onde o poder, o mais poderoso, dominava o mais fraco. Né? Tem um livro que se chama assim, O Triunfo do Cristianismo, como uma religião proibida varreu o mundo. Esse livro ele foi escrito por Bart Ehrman, e ele era um cético, inclusive. Né? E ele vai falar exatamente sobre essa questão de como que a fé cristã começou a varrer o Império Romano de uma forma que eles não conseguiam lidar com aquilo. Por isso que começaram as perseguições aos cristãos. Porque não existia mais esse negócio de dominar seus súditos, patronos dominar seus clientes, os senhores seus escravos, os homens suas mulheres. Né? O cristianismo vai colocar tudo isso de cabeça para baixo. Né? Ele vai mudar toda essa perspectiva. Ninguém era mais importante do que outro. Um escravo dentro da igreja poderia ser considerado uma autoridade. E até hoje nós vemos que esse senso democrático do cristianismo é muito lindo dentro das igrejas. Porque não importa qual seja a sua qualificação lá fora, não importa qual seja o poder que você tenha lá fora, quando a gente entra aqui dentro, Deus pode utilizar a pessoa mais simples, Deus pode utilizar aquela pessoa que você menos dá importância para ministrar na sua vida, libertar seu coração e trazer a verdade do Cristo. Porque não é uma questão de poder, de influência, de visibilidade. É uma questão de Deus e como que Ele deseja ministrar aos corações. Só que no Império Romano, isso não era real. Isso não era, eles não conseguiam compreender isso. Né?
o senhor já não era mais importante do que o escravo, né? O saudável não era mais importante do que os doentes. E nesse panorama todo, nós tínhamos as mulheres, que eram consideradas objetos, que eram consideradas inúteis, que não tinham seu valor e importância. E quando Jesus começa a pregar o seu evangelho, adivinha em qual maior proporção de pessoas vai receber isso, essa verdade? As mulheres. As mulheres. E até hoje existem várias pesquisas que mostram como que a presença feminina nas igrejas é mais intensa do que a masculina. Isso não é uma comparação, meus irmãos, isso não é uma competição, tá? Eu só estou mostrando aqui o quanto que a forma que esse evangelho vai chegar. E são os mais vulneráveis que vão receber. E dentro desses vulneráveis estavam as mulheres. E uma vez que essas mulheres, naquele tempo, eram vulneráveis, elas recebendo essa verdade do evangelho, elas vão mostrar coisas maravilhosas para as nossas vidas, para nos edificar. Porque elas vão receber esse Cristo com uma dependência que, naquela época, muitos homens não receberiam. Porque eles tinham um poder, eles tinham uma categoria, um status. Então, a dependência era de quem menos tinha. E não é verdade que quanto mais a gente depende, mais a gente conhece esse Deus? Quanto mais a gente percebe que a gente não é nada, quanto mais a gente entende a nossa inferioridade, quanto mais a gente está precisando, quanto mais a gente está passando por provações, mais perto a gente está de Deus. Então, essas mulheres, né, da primeira era do cristianismo, elas vão receber essa verdade sobre Jesus, né? E o evangelho ele vai ter um efeito magnético sobre as mulheres, que não as diminuía mais, que não as transformavam mais em objetos, mas que as acolhia, que as recebia, né? Que as amavam de uma maneira especial. E isso é muito categórico, isso é muito, muito bem ilustrado, porque os primeiros momentos de Jesus na Terra foi observado por mulheres. E eu vou falar sobre 3 delas. As 3 primeiras mulheres que tiveram contato com quando Cristo veio até nós, que foi Maria, Isabel e a profetisa Ana, né? Bom, falar sobre Maria, né, é um pouco até óbvio, mas é importante, porque cada uma dessas mulheres, meus irmãos, lança uma luz sobre a identidade de Jesus. Elas vão nos ensinar sobre a importância de conhecer esse Deus, não só para nós mulheres, mas para todo mundo. É um ensinamento, é uma profundidade, é uma sensibilidade, né? Então, cada uma dessas mulheres, elas vão lançar uma luz sobre a identidade de Jesus. As primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Cristo foram mulheres. Então, nós vemos o quanto que Jesus nos recebeu, né? O quanto que Ele acolheu, o quanto que tinha espaço, o quanto que essa verdade do maior não ser maior, do menor não ser menor, mas de que todos eram iguais, de que todos tinham lugar no coração de Deus e ainda tem. E para aquela época, hoje em dia, a gente não dá tanto valor a isso, mas naquela época era um estrondo mesmo, a ponto de o cristianismo ser perseguido por muito tempo. Mas vamos lá. A primeira pessoa a escutar as boas novas de Cristo foi uma adolescente pobre, né, que morava numa aldeia. E ela escutou, ela descobriu, foi a primeira a descobrir que o nome dele seria Jesus, que ele era filho de Deus, que ele seria um rei. E essa menina era uma menina comum. Registros apontam que mais de 20% das mulheres judias naquele tempo se chamavam Maria. Ou seja, a cada 5 mulheres, uma era Maria.
Então, era uma menina comum, um nome comum, numa cidade pequena, que não tinha muita importância, né? Mas foi ali, né, naquela cidade pequena, que se tornou o local em que Deus entrou em cena na vida daquela menina, né? E antes disso tudo acontecer, quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria para falar sobre esse rei, a gente sabe que nessa época os judeus, eles viviam uma grande frustração nos seus corações, certo? Nós sabemos que há muito tempo atrás, Israel, no Reino do Norte, pecou, errou, se afastou de Deus. Os profetas, eles avisaram, eles não escutaram. E o que aconteceu com Israel? Foi destruída pelos assírios, né? Mas um pouco à frente, Judá, que ficava no sul, continuou com o mesmo ritmo de pecado. Os profetas avisaram, Judá escutou? Judá escutou, irmãos? Não. O que aconteceu? Os babilônios invadiram e ali aqueles judeus, né, que moravam em Judá foram levados para Babilônia e o seu território foi totalmente destruído. Desde então, o povo de Israel, da invasão babilônica, carregava no seu coração aquele sonho de voltar a ter um rei, de voltar a ter o seu próprio território, de não ser mais subjugado por outros povos, que primeiro foram os babilônios, depois foram os persas, depois foram os gregos. E quando os gregos eles assumem ali o território de Israel, eles vão fazer coisas horríveis. Eles vão profanar o templo, eles vão sacrificar porcos dentro do templo, eles vão proibir a adoração no templo. Então, na época que os gregos dominaram Israel, né, isso bem depois que eles saíram da Babilônia, voltaram para o território deles, reconstruíram o templo, né? Mas todo esse processo foi de dominação. Então, eles sonhavam o tempo todo com o quê? Com o rei. Com um rei que se parecesse com o rei Davi, que foi o rei mais interessante da história deles, que eles tanto falavam. E eles ficavam ali aguardando que esse rei viesse, ficavam ali aguardando. E na época que os gregos dominaram a nação de Israel, eles se revoltaram, conseguiram vencer a batalha e ficaram 100 anos se autogovernando, sem nenhuma nação para subjugá-los, certo? Só que passou um tempo, houve uma guerra civil e os romanos invadiram o espaço. E agora eles estavam sob dominação romana. É quando os romanos chegam ali, que eles estavam naquela expectativa, agora vai, já estamos 100 anos aqui nos autogovernando. Os romanos chegam e acabam com a festa. E aquele sonho de que o rei voltaria, de que o seu reino não teria fim, que foi profetizado, acabou de novo. Porque agora os romanos estavam governando. E é nesse cenário que Maria recebe essa palavra. O rei virá no seu ventre. Né? Abram aí em Lucas, no capítulo 1, vamos ler do 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, as notícias que o anjo Gabriel dá a Maria servem como uma tocha flamejante de esperança. O rei viria. O reino seria reconstituído. Nós poderíamos voltar a ser orgulhosos de sermos o povo de Israel. Vai acabar o período de dominação. Os romanos vão embora. Né? Era o que a informação vinha. A primeira informação que vinha na cabeça deles, né, quando recebiam essa notícia do rei, era essa.
né? E Maria, ela aceita. Ela diz que seja feito em mim a sua vontade, sem pensar nem nas consequências daquilo que ela estava dizendo. Por quê? Maria não estava ainda casada, todos nós sabemos disso. Ela estava como se fosse no noivado com José, uma espécie de noivado. Então, se Maria aparecesse grávida, o que aconteceria com ela? Ela seria apedrejada, ela perderia a vida. Outra coisa, vamos supor que ela quisesse falar a verdade, falasse assim, não, mas o bebê que eu estou esperando é filho do eu sou. Seria pior. Por quê? Porque seria blasfêmia. Além dela cometer um pecado, ela ainda estaria blasfemando contra Deus. Então, Maria assumiu esses riscos para aceitar, né, o desejo de Deus para a sua vida. E ela diz que cumpre em mim, que sou sua serva. Né? Ela se põe ali numa situação de serva. E pensando assim, muito bem, no que Maria aceitou ali, eu fiquei assim, conjecturando na minha cabeça se fosse eu. E eu fiquei até envergonhada, porque eu acho que se fosse hoje em dia, vamos colocar assim, eu acho que a gente diria assim, então tá, então vou gerar o Filho de Deus, eu quero um casamento top, não é não? Eu quero estar cercado das melhores parteiras, de todas as servas, eu quero estar com os lençóis de seda, né? O meu filho tem que estudar nas melhores escolas. Eu quero uma casa maravilhosa em Jerusalém para que ele possa estudar no templo do Senhor. Ela não poderia ter colocado todas essas... Exatamente. Ela poderia ter colocado todas essas exigências. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu estou gerando seu filho, Senhor. E quantas das vezes, meus irmãos, nós colocamos inúmeras exigências para o chamado de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos coloca ali no trabalho. E a gente fala, não, mas se for para eu trabalhar, se for para fazer isso, se for para servir, eu quero assim, eu quero assado. Colocamos inúmeras exigências. E a gente age como se não fosse um grande privilégio seguir ao chamado do Senhor. Maria, ela aceitou um desafio que colocava a sua vida em risco. E a gente sabe que ela vai para Belém e tem o seu bebê numa estrebaria. Não era uma cama confortável. O bebê dela não foi envolto em um lençol de seda. Quem estava ao redor dela não eram parteiras especializadas, nem servas e criadas. Eram animais. Ela estava sozinha, sem nenhum apoio. Tão novinha. Mas ela aceitou o chamado que Deus tinha para a vida dela. Sem pensar duas vezes, ela disse, eu sou a sua serva. E quantos de nós, meus irmãos, temos olhado para Deus e dito, eu sou o seu servo. Eu não estou fazendo um favor, eu sou o seu servo. Eu sou o seu servo. Eu estou aqui para cumprir o teu chamado. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor deseja, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Quantos de nós estamos desistindo de sacrificar as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas opiniões no altar do Senhor? Queremos estar cercados de conforto, porque só vale a pena se eu ganhar. Mas a humildade que Maria apresenta nessa situação demonstra que ela não estava pensando em qualquer benefício que ela poderia receber. Ela só queria ser a serva, né? Então, meus irmãos, pelo olhar de Maria, naquele momento, que nós podemos observar pelo olhar de Maria, é que ela se colocou como serva do Senhor e disse que aconteça comigo tudo o que for dito ao meu respeito. Quantos de nós temos aceitado a palavra que Deus tem dito ao nosso respeito? Quantos de nós temos nos submetidos à vontade de Deus, verdadeiramente confiando no que Ele tem para fazer, independente das
circunstâncias que nós tenhamos que enfrentar. Bom, como vemos Jesus pelos olhos de Maria com essa decisão de servir? Vemos a bênção inspiradora de receber Jesus. E aqueles que sabem que são servos do Senhor, eles também veem isso. A bênção de receber Jesus nos torna servos. Nós não temos, é claro, como nos colocar no lugar de Maria, né? Ela carregou ele no seu útero, ela amamentou aquele que gerou a vida na terra, ela educou aquele que formou as estrelas. Não tem como se colocar no lugar dela. Mas nós podemos, através do seu olhar, aprender a amar esse Deus, aprender a nos submeter a esse Deus, aprender a conhecer esse Deus, que fez um grande milagre ao descer à terra para nos resgatar, né? Quando você e eu deixamos que Jesus entre, a nossa vida se torna um centro fervilhante de um milagre. Mesmo que não pareça, meus irmãos, a nossa vida se torna um centro fervilhante de um milagre. Nós não podemos deixar de crer no poder do Evangelho nas nossas vidas. Quem aí nunca já brincou de amigo oculto? Quando a gente está brincando, né? Tem sempre um abençoado que coloca uma caixa bem grande, enfeita a caixa. Quem nunca, né? E quando você vai abrir a caixa, ou está vazia, ou tem pedra. Quem nunca passou por isso? Você vai todo feliz lá, não tem nada, né? Bom, às vezes a gente se sente assim. A gente recebe aquele presente e olha, e não tem o que a gente quer. Não está da forma que a gente gostaria. Mas isso não deixa de ser o poder do Evangelho. A gente precisa aprender que Deus ele não nos dá o que a gente idealiza. Deus nos dá o que a gente precisa. Não é o que a gente fala quando a gente diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que às vezes a gente começa a idealizar o que a gente quer, como que deveria ser. Mas quantos de nós idealizamos, e quando recebemos o que idealizamos, o que acontece? Nos frustramos. Porque conseguimos observar que aquilo não era da maneira que a gente imaginava. Então, Deus ele tem o poder de saber o que você e o que eu precisamos para que nós tenhamos plenitude de vida. Como eu falei, a gente fala o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é ovelha? Né? Quando a gente fala sobre o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, a gente pensa mais ou menos o quê? Que vai sempre receber coisas que a gente está precisando. Mas o que a ovelha precisa, irmãos? O que a ovelha precisa? Ela precisa ela precisa da presença do pastor. A presença do pastor ali é o suficiente para ela. Porque ali ela vai estar protegida, ali ela vai ser guiada, ali ela vai ser cuidada. É a presença do pastor que faz com que nada mais falte. É a presença do pastor que torna tudo completo. É a presença do pastor que faz a vida ser cheia, independente do que ela receba. É a presença do pastor. Não adianta nada essa ovelha está cheia de comida, se o pastor não estiver ali. Porque se o pastor não estiver ali, vão vir outros animais e vão comer a comida dela. Se o pastor não estiver ali, ela pode se perder. Se o pastor não estiver ali, aquela ovelha está vulnerável. Então, a gente pensa assim, o pastor, não, nada vai me faltar porque ele vai me dar. Mas não, meus irmãos. É a presença dele que faz tudo ser perfeito. Porque sem a presença dele, nada do que nós possamos receber será suficiente. Porque a gente vai perder. A gente vai se perder. Né? Então, Maria, ela acreditou nesse milagre que ela recebeu. Apesar daquele milagre, não ter sido sinônimo de luxo e conforto para a sua vida. Muito pelo contrário. Ela passou por muitas dificuldades. A gente vê logo no começo, ela teve que ir para Belém, depois teve que fugir para o Egito. E assim, foi uma vida de dificuldades. Amém? Que nós possamos receber a vontade de Deus e não idealizar o que está no nosso coração. Amém?
Outra coisa que nós também podemos observar aos olhos de Maria, com o olhar de Maria, é que também existe um custo em deixar Jesus entrar em nossas vidas, né? Nós sabemos que o parto não deve ter sido fácil, né? O perigo que Maria estava correndo ali poderia ser multiplicado por 10, por 20, por 30, porque ela estava longe da sua casa, ela estava sozinha com José, certo? Ela teve que amamentar o bebê. Então, quanto sacrifício que Maria teve que fazer, certo? E, às vezes, a gente tem essa percepção. Deixar Jesus entrar de verdade no meu coração vai me custar muito. Eu estou indo para a igreja, eu estou sentando no banco, mas tem aquela coisinha ali que eu estou ignorando, que eu estou deixando quietinho, que eu não estou falando nada com ele, porque vai me custar. E eu não quero colocar isso no altar do Senhor para sacrificar. Maria, ela não teve reservas. Ela derramou tudo diante de Deus, por mais que aquilo causasse uma dificuldade. Então, meus irmãos, às vezes, realmente, é verdade, isso é real. Deixar Jesus entrar em nossos corações, nas nossas vidas, vai exigir de nós sacrifícios, vai exigir de nós dificuldades, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. É motivo de gratidão, é motivo de alegria, porque completa, porque é perfeito. E qualquer dificuldade que a gente venha passar não se compara o que é estar na presença de Deus, né? Bom, depois que Gabriel deixou a mensagem para Maria, ela correu mais ou menos uma distância de 120 a 150 quilômetros para falar com a sua prima mais velha, Isabel. Vamos ler aí o que está escrito em Lucas, no capítulo 1, do 5 ao 7? Vamos lá, eu vou adiantar aqui um pouquinho, por causa da hora. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de uma forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Bom, todo mundo conhece a história de Isabel e Zacarias, né? O anjo do Senhor chega para Zacarias e fala para ele que a esposa engravidaria. E ele faz o quê? Duvida. O que acontece com ele? Ele perde a voz, ele fica mudo, e ele só volta a falar depois que o filho nascesse. Mas a gente sabe que o que acontecia com Zacarias e Isabel, na época, era uma situação muito complicada, porque era a questão da infertilidade. E a infertilidade naquela época era um motivo de vergonha social, de muita vergonha. Então, nós vemos aqui Isabel, que foi contemplada por Deus com um milagre, né? Que foi a gravidez de João Batista. E quando Maria chega na casa de Isabel, a sua voz gera uma reação em cadeia, porque o bebê começa a se mexer na barriga dela. Isabel já está grávida de 6 meses quando Maria chega. E a Bíblia fala que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E olha só o que Isabel vai falar, gente. Lucas 1, 42 ao 45. Vamos lá. Lucas 1, do 42 ao 45. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada é a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Maria nem precisava contar a novidade. Isabel já sabia. O Espírito Santo já tinha revelado para ela. Ela já conseguia discernir quem era aquele que estava em seu ventre. Pelos olhos de Isabel, Jesus é o nosso Senhor, mesmo quando está muito distante do que parece ser. Jesus ainda estava em forma embrionária, invisível aos olhos humanos.
Mas aquilo não foi um problema para Isabel. Ela creu, ela viu, ela regozijou no Senhor por aquela bênção. Mesmo sem ter uma visão concreta, ela sabia que estava na presença do Senhor. Mesmo sem ter uma visão concreta, que nós saibamos quando estamos na presença do Senhor, que nós saibamos nos derramar diante dEle, independente de qualquer necessidade visual, qualquer coisa concreta que a gente necessite. Nós precisamos reconhecer a presença de Deus nas nossas vidas. E muito mais do que isso, pelos olhos de Isabel e de Maria, nós podemos perceber o reconhecimento do privilégio do que elas estavam vivenciando. Sem pensar no que elas ganhariam com isso, elas reconheciam que era um privilégio. Será que todos nós temos reconhecido na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vida, o privilégio que é estar na presença do Senhor? A presença do Senhor que não está só aqui nessa casa, mas que vai estar com você depois que você sair daquela porta. Que vai estar com você quando você chegar na sua casa. Que vai estar com você quando você estiver triste. Que vai estar com você quando você estiver inseguro no seu trabalho. Que vai estar com você nos momentos que você estiver com dúvida. É a presença do Senhor. Que nós possamos entender o privilégio que é isso. E isso é motivo de seguir a nossa vida sem querer mais nada, porque é perfeito, é completo. Bom, um pouco mais à frente desse texto, em Lucas, lá no capítulo 2, do versículo 36 ao 38, nós vamos ver Jesus sendo visto pelos olhos de outra mulher. Acompanhe comigo aí a leitura. Lucas 2, do 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, a profetisa, era uma viúva. Era um tipo de mulher que era comumente ignorada naquela época. Porque além dela ser idosa, ela era viúva. Então, olha aí mais uma vez, o Cristo mostrando que não importa o que você tem, não importa o que você é, não importa o que você pode oferecer, Ele vai estar, a presença dEle vai estar na sua vida. Ele se apresenta a você. Independente do que você acha que possa oferecer, Ele se apresenta. E foi assim na vida de Ana, né? A Bíblia fala que ela era uma das remanescentes da tribo de Azer. A tribo de Azer foi praticamente exterminada quando os assírios invadiram Israel. E Ana representa a família desses remanescentes. E a gente vê aqui um encontro entre 2 reinos históricos. O reino de Israel, representado por Ana, e o reino de Judá, representado por Cristo, descendente de Davi. Então, olha como que vários símbolos demonstram a preocupação de Deus com o seu povo e de demonstrar o seu desejo de resgatar, o seu desejo de se fazer presente. Maria e Isabel profetizaram em público. Maria e Isabel profetizaram no privado, sozinhas. Ana profetizou em público, no templo, para que todos que estavam esperando a redenção do Senhor. Aos olhos de Ana, nós podemos ver o Cristo que é Redentor, que é Rei. Aos olhos de Ana, nós podemos ver o quanto todos têm importância no reino de Deus, o quanto Deus considera todos necessários, e o seu amor se estende, independente da forma que te tratem, independente da forma que te valorizem. Deus, Ele te vê, Deus, Ele te olha, e isso para nós deve ser suficiente. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de deixar a passagem aqui de Lucas 42 no capítulo 2, do 42 ao 51, que diz assim:
Lucas, capítulo 2, do 42 ao 51. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiraram muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou para eles, para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Então, nós vemos aqui a mesma Maria, que no primeiro momento aceitou ser a serva, que assumiu os desafios, que educou o Filho de Deus, não entendendo o que Jesus falou para ela, que ele deveria estar na casa do Pai. E isso revela, por vezes, a minha própria incapacidade, a nossa própria incapacidade de receber as notícias maravilhosas de Jesus. Ela ouviu que Jesus era o Filho de Deus, ela ouviu que ele seria rei, mas ela não consegue entender quem Jesus realmente é. Nesse momento, aos olhos de Maria, aquilo parecia uma grande dúvida no coração dela. E, por vezes, nós também temos dificuldade de saber quem é Jesus. Nós temos dificuldade em saber e entender o que ele nos diz. Seguimos a nossa vida, como Maria, né? Foi embora, achou que ele estava no meio daquelas pessoas que estavam seguindo com eles, mas ele não estava. E, por vezes, a gente faz a mesma coisa. A gente vai seguindo a nossa vida, a gente vai vivendo os nossos dias, e Jesus ficou para trás, sem a gente perceber. A gente senta nesse banco, mas Jesus não está ali, porque a gente está na correria. Seguimos a nossa vida como se a falta de Jesus não fosse abalar cada segundo dos nossos dias. A falta de Jesus em nossas vidas, meus irmãos, abala cada segundo dos nossos dias. E como Maria, naquele momento, seguiu na correria, às vezes a gente também faz a mesma coisa, como se os nossos planos pudessem prosperar sem Jesus no centro deles. Jesus, ele não pode ser adaptado à nossa vida. Ele não pode ser introduzido quando for conveniente. Ele é o centro. É ele que determina quando as coisas devem acontecer. Porque nós podemos confiar nele. Lembra que eu falei? É a presença do pastor. É a presença do pastor. Eu posso seguir durante dias esquecendo-me de Jesus, mas meus planos não terão sucesso, porque é o plano dele que interessa em nossas vidas. E nesse momento, Maria, ela não entendeu, ela ficou perdida, ela não soube identificar aquilo que Jesus tinha dito para ela. E, através dos olhos dela, Jesus acabou se tornando uma dúvida. Se hoje, no seu coração, Jesus ainda é uma dúvida, meus irmãos, que o Espírito Santo esteja trabalhando para que ele seja a certeza da sua vida, para que você não desista, para que você prossiga nele em cada instante, em cada momento, sabendo que não podemos esquecer dele na nossa rotina. Ao acordar, ele tem que ser glorificado. Ao dormir, ele tem que ser glorificado. Porque o seu poder, a sua bondade, a sua presença é o que a gente precisa. Como muitos sabem, nós estamos com um projeto na EBD que se chama Maratona Bíblica. E muitos irmãos vêm sempre com o mesmo questionamento. Não consigo continuar. Não consigo continuar.
Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de continuar? Eu falo por mim, porque eu chego cansada do trabalho, eu tenho 1000 coisas para fazer. E aí, sabe por que isso acontece? Porque eu estou deixando Jesus para trás. Sentar nesse banco, comunhão com nossos irmãos é essencial, mas Jesus tem que estar presente em cada segundo de nossas vidas. E aí a gente sempre fala assim, não, irmão, você está atrasado, não tem problema. Deixa o que está atrasado para trás e continua lendo. Porque a leitura da Bíblia é nada mais, nada menos ali do que você separar um tempo, começar a se habituar a separar um tempo para Deus. Porque a gente não está acostumado com isso. A correria não está nos impedindo. Né? Então, a gente fala, deixa para trás, vamos continuar lendo o que está agora, depois você coloca em dia. Mas, mesmo assim, nós vemos uma grande dificuldade da pessoa sentar, de nós, de sentar, digo sobre mim também, ler a Bíblia, entoar um louvor ao Senhor, dizer que eu amo, dizer que Ele é maravilhoso, dizer que sem a sua presença eu nada sou. É difícil, irmãos, é uma guerra. Mas que nós possamos olhar para Deus, olhar para Cristo, ter os olhos para Cristo, do mesmo jeito que Maria, do mesmo jeito que Isabel, do mesmo jeito que Ana, olhando para Ele como nosso verdadeiro Salvador, como aquele que é o nosso Redentor e que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele somos uma ovelha perdida no pasto vulnerável, né? Então, que nós possamos aprender com a vida dessas mulheres, né, sobre a coragem de receber a vontade de Deus, a fé de crer mesmo sem ver algo concreto, a gratidão, independente das circunstâncias, a gratidão a Deus por tudo que Ele faz. E aí, para finalizar, estou acabando, e você, mulher, você, igreja, como tem sido o seu olhar para Jesus hoje? Como tem sido o seu olhar para Jesus nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos? Será que através do seu olhar, pessoas têm aprendido a amar e a conhecer esse Deus? Será que ao olhar para a sua vida, você tem sensibilizado pessoas a entender que a receber esse Cristo é um milagre? Será que nós estamos agindo e entendendo que receber esse Cristo em nossas vidas é um milagre? Que o olhar de Maria, que o olhar de Isabel, que o olhar de Ana possa estar nos ensinando hoje a olhar também para Cristo, buscar conhecê-lo, buscar amá-lo, amar a Deus de todo o nosso coração, receber a sua vontade, receber o seu perdão, receber a sua salvação. E essa palavra eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite. Eu agradeço a atenção e que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo. Amém.